Gente, a gente vai meditar na palavra de Deus em Atos, no capítulo 26. Feliz de estar com vocês aqui, tá bom? Eu me imagino vendo vocês, né? Eu costumo dizer que num período de tempo tão curto aí, de um mês, eu nunca falei tanto na palavra live. No início eu dizia que me sentia na vanguarda, um sujeito moderno de falar live, mas isso há um mês atrás. Hoje isso para mim já está até bem resolvido, né? E aí, em tão pouco tempo, tantas vezes o uso dessa expressão live. A gente então está numa live da Igreja Presbiteriana de Lucas, que é um estudo bíblico que faz parte da nossa programação normal aí na igreja, toda quinta-feira às 7h30 da noite. Quero pedir para você, dentro da sua possibilidade, aí que você se inscreva no canal do YouTube da igreja. A gente está com essa campanha de fazer 1000 inscritos, porque aí as transmissões são mais... Eu não entendo bem, mas, enfim, a orientação que a gente tem é essa, que tendo 1000 inscritos, a transmissão fica mais fácil lá pelo canal do YouTube. Mas para isso a gente precisa ter 1000 inscritos, né? Então, se você puder, se inscreve lá, tá bom? No YouTube, canal Igreja Presbiteriana de Lucas. E acompanha também os cultos aí, às 18 horas, pelo meu perfil aí do Facebook e pelo perfil da Igreja Presbiteriana de Lucas também, tá bom? Nós estamos estudando, vendo as mensagens, né, as pregações, e nós vamos para as 2 últimas pregações, gente. A gente está vendo isso aí já há mais de 2 meses, né, aqui nas lives há mais ou menos um mês, mas a gente já estava vendo isso na igreja antes. As pregações em Atos dos Apóstolos, pulamos algumas, mas a gente está vendo então basicamente como elas se processam aí, né? Como elas se dão aí, né? Como elas acontecem, como elas são narradas então no livro de Atos dos Apóstolos. A gente vai para Atos 26 agora, quando o irmão lá, Paulo, prega diante do rei Agripa, de Berenice, sua esposa, entre outras naturezas de relacionamento, em esposa, e diante de Festo, que é um governador de Cesareia, que substitui Félix, tá bom? A gente vai tentar contextualizar mais ou menos aí, mas vamos lá para a leitura de Atos no capítulo 26. Pegou a sua Bíblia? Atos capítulo 26, pega a sua Bíblia aí, pode ser de que tradução for, católica, protestante, enfim. Então vamos lá, gente. Vamos acompanhar a leitura aqui. Atos, capítulo 26. Olha que riqueza. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas a mim pelos judeus. Mormente, principalmente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, olha que relato que ele dá de si mesmo, gente, falando inclusive da sua conversão, que é narrada lá em Atos, no capítulo 9. Lá quem narra é Lucas, aqui quem narra é ele mesmo. Olha que coisa interessante. A partir do verso 4, ele falando de si. Olha, quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme aceita o segmento mais severo da nossa religião. E agora estou sendo julgado, e aí eu quero chamar a atenção para essa palavra esperança que aparece tanto no verso 6 quanto no verso 7, tá? Ele vai dizer por que ele está sendo julgado, gente, olha lá. E agora eu estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus.
Porque se julga incrível entre vós que Deus... É a pergunta retórica de perplexidade. Por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E agora olha que coisa linda, a descrição dele da sua conversão, daquela conversão que a gente encontra lá em Atos 9, no mesmo livro de Atos, no capítulo 9. Agora ele vai narrar. Verso 9. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, eu fiz isso. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Santos aqui não são semideuses, tá? Na nossa cultura hoje em dia, santos são aquelas pessoas muito iluminadas. Santos nas Sagradas Escrituras são cristãos. Cristão é santo. Você crê em Jesus como seu Salvador, se você se reconhece pecador e sabe que Cristo é teu Salvador, saiba, você é o santo. Os santos são os cristãos, é isso que ele está dizendo. Os santos são os seguidores de Jesus. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra eles dava o meu voto quando os matavam. Em outras palavras, eu anuía com a morte deles, eu concordava com a morte deles, eu era participante da morte deles. O que o Paulo está dizendo é isso. Eu ajudava a matar, era um assassino. Entende, gente? É bom dizer isso, que algumas pessoas dizem assim, não, a gente cansa de ouvir, né? Não, Jesus perdoa, mas assassino, quem matou? Jesus perdoa quem matou. Eu sei que é chocante para você, que é chocante para nós, para o homem natural isso é chocante, mas Jesus perdoa quem matou. Jesus perdoa pecados, e não há diante de Deus pecado grande e pecado pequeno. Somos todos pecadores igualmente. É claro que há pecados que são mais absurdos do que outros socialmente falando, mas diante de Deus pecado é pecado. E eu sei que a partir daí a gente já tende a não gostar mais de Deus. Como pode Deus perdoar Hitler? Mas é isso. Se Hitler pede perdão a Deus, se reconhece pecador, tanto quanto eu, que não matei tanta gente quanto Hitler, mas sou só mentiroso, sou só de dupla personalidade, sou só soberbo, eu sou só altivo, eu sou só vaidoso, eu sou só violento. Esse eu sou só, que para mim é eufemismo, né? Que para mim é um pouco atenuado, nos outros é sempre potencializado, mas eu para mim, atenuo para mim. Esse Deus é quem perdoa o Hitler e perdoa a Madre Teresa de Calcutá. Esse Deus é quem perdoa o sanguinário e perdoa Maria. A minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Canto de Maria, coisa maravilhosa. Ela chamando Deus de seu Salvador lá em Lucas, né? No capítulo 1. Então é Deus quem perdoa pecados. Bom, voltando aqui ao Paulo, dando o seu próprio testemunho. Verso 11, então, depois dele ter dito que matava muitos cristãos, ou anuía com a morte deles. A gente está lendo Atos capítulo 26, e vai ler agora a partir do verso 11. Atos 26, 11, vamos lá. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Ele era uma fera, gente. Paulo era uma besta fera, antes da sua conversão. Com esses intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. E aí vem a bomba atômica no coração daquele sujeito, né? É a bomba atômica que acontece com flores no coração de todo aquele que se volta para Jesus. Verso 13. Ao meio-dia, ó rei, indo eu o caminho fora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Verso 15. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés,
porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha. Ministro e testemunha. Somos testemunha. Todos os outros falaram a mesma coisa. Pedro, Estevão, testemunha. Tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Então aquele que anuía com a morte, matava cristão e perseguia, será agora, a partir dali passou a ser perseguido, procurado de morte, jurado de morte. E na verdade ele está exatamente num contexto como esse, né? Sendo acusado aí de se defender diante do rei. Verso 18, verso 17 e 17, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade, do poder, do poderio de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Por isso a expressão santo, que a gente viu lá no verso 10, né? Aqueles que creem em Jesus são santificados, e são santificados não por suas obras, mas são santificados pela fé nele. Verso 19, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco, e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns tentaram matar-me. Picotou aí? Por causa disso, verso 21, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Verso 22, mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que o Cristo havia de padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria luz ao povo e aos gentios. Verso 24, dizendo ele estas coisas, em sua defesa, Festo, que era o governador, o interrompeu. Ele estava falando para o rei, né? Vamos lembrar, ele estava falando para o rei, para Berenice, para Agripa e para Berenice, mas Festo, o governador, estava próximo. Então por isso diz aqui o verso 24, dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz, dizendo, olha isso, estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Rapaz, você enlouqueceu. Na Bíblia de Jerusalém, a tradução é a tua muita sabedoria, a tua muita inteligência, o teu muito estudar te fez enlouquecer, Paulo. Verso 25, Paulo, porém, respondeu, não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isso é do conhecimento. Olha como ele chama agora o rei para parceria. Porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Que pergunta, hein? O que o rei responde? Se o rei responde, acredito, o apóstolo vai dizer, bom, então você acredita nas minhas palavras. Se o rei responde, não acredito, ele não fica bem com os judeus. Olha que situação em que Paulo coloca o rei. Acreditas, ó rei, nos profetas? E ele mesmo conclui, bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, olha, por pouco você me persuade a me fazer cristão. Por pouco você me conduz a isso. Por mais um pouco das tuas palavras, ou mais um pouco aí da tua retórica, você me conduz. Por pouco me persuades a fazer cristão. Verso 29, Paulo respondeu, assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias, ou seja, menos a prisão em que me encontro. Tais qual eu sou, menos no que diz respeito à prisão. Verso 30, a essa altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com ele, e havendo-se retirado, falavam uns aos outros, dizendo, esse homem nada tem feito, passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse, esse homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Bem-vinda, Mônica. Deus abençoe aí. Legal ser com a gente.
Bem-vindos, irmãos que passaram por aí que eu não vi, tá bom? Podendo, fica com a gente aí um tempo. Vamos fazer uma oração. A gente acabou de ler Atos no capítulo 26 e vai meditar um pouquinho sobre algumas passagens. É uma pregação, é uma fala de Paulo diante de um rei, do rei Agripa, de sua mulher Berenice e de um governador chamado Festo. Vamos orar. Pai, nós te louvamos por esse momento bendito em que podemos meditar na palavra, extrair dela vida, palavra do Senhor, ressurreição. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, conforme a tua vontade, porque ela é mais do que uma história, ela é a palavra que nos deslumbra, que faz com que nos maravilhemos diante dela, porque é a palavra do Senhor. Alimenta, Senhor, o teu povo, alimenta-nos, Senhor, como Pai amoroso, bondoso, alimenta o Filho, alimenta-nos, teus filhos, para que vivamos a vida que tu queres que vivamos, para a glória do teu nome, para a alegria nossa, para o bem do nosso próximo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, gente querida, da última vez que a gente esteve junto numa quinta-feira assim, foi na quinta-feira da semana passada, a gente viu ali a passagem de Atos no capítulo 20, né? Paulo pregando em Éfeso, era o final, era a última viagem missionária, dali ele estava indo embora, terceira viagem missionária, ele estava indo embora e ele falou para aqueles irmãos lá de Éfeso, para os líderes de Éfeso, ele estava em Mileto, chamou a liderança de Éfeso, e ali naquela cidade, aproximadamente 66 quilômetros de onde ele estava, de Mileto, ele chamou o pessoal de lá e falou assim: olha, eu estou indo embora, mas quero dar recomendações a vocês. Em outras palavras, vocês viram o exemplo do meu procedimento no meio de vocês, vocês viram o cuidado e o zelo que eu tive com pessoas, com seres humanos, a que a palavra de Deus chama de rebanho do Senhor, rebanho de Deus, rebanho de Cristo. Você viu o cuidado que eu tive com eles, a ética, a moral, a conduta. Você viu que eu não me eximi de apresentar todo o desígnio de Deus, toda a vontade de Deus, não apenas uma parte. Eu não sei o que me espera, palavra forte lá diz, eu não sei o que me espera na minha caminhada, senão que o Espírito Santo me assegura uma coisa, que me esperam perseguições e prisões e talvez, quem sabe, até a morte. Precioso isso, né? A Clarice Lispector tem um poema belíssimo que fala da sua dúvida sobre continuar escrevendo ou não. Ela fala sobre continuar escrevendo, eu não sei se vou, mas sobre amar, eu vou continuar amando. Amar eu posso para sempre. Ela vai dizer, é como se o mundo me esperasse. E a frase conclusiva da poesia é, e eu vou ao encontro do que me espera. Foi isso que Paulo estava dizendo em outras palavras, eu vou ao encontro do que me espera, né? Não numa perspectiva de ser bem-sucedido na vida, mas na perspectiva de eu vou ao encontro daquilo que Deus quer para mim. Anunciar o Evangelho, falar do amor de Deus, levar dignidade às pessoas dessa maneira, chamá-las para o arrependimento, para a conversão, para a fé em Jesus Cristo. Por isso, um risco que eu acho que a gente tem, eu acho que nós corremos um risco ao meditarmos aqui em Atos, ou vermos as pregações aqui em Pedro, em Estevão, em Paulo. Qual é o risco? O risco de exaltarmos demais essas figuras humanas, né? E portanto, a grande questão, gente, para a gente, não é ver a grandeza ou o heroísmo de Paulo, tá? A grande questão para a gente é ver o que Deus fez por meio de Paulo, para que você também entenda que Deus faz por meio da tua vida. Você e Paulo não tem diferença nessa perspectiva, entende? Paulo foi assassino, Paulo foi alguém que se devotou a Deus e que você pode se devotar a Deus. Óbvio que nossas vidas são diferentes uns dos outros aqui, né? Uns são mais falantes, outros são menos, uns são mais expressivos, outros são menos, uns são mais ousados em determinados aspectos, outros menos, mas não se deixe de perceber como instrumento de Deus para abençoar a sua família, para abençoar o seu vizinho, para abençoar o seu amigo, na sua conduta, na sua palavra, no seu testemunho. Então o que a gente está vendo aqui não é Paulo, é para além disso, que a gente consiga ver para além disso, que a gente consiga ver Deus agindo por meio desse instrumento, por meio desse serzinho, que podia ser Paulo, podia ser Ricardo, podia ser Antônio, podia ser Patrícia, podia ser Adriana, podia ser Cláudia, podia ser Aline, podia ser Mônica, podia ser qualquer um, e pode ser qualquer um
de nós. Então vamos lá, eu para os meus mapinhas. A gente viu na semana passada Paulo encerrando a sua terceira viagem missionária, né? Dessa vez não tem um lápis aqui. Então vamos lá, eu para os meus mapinhas aqui. Terceira viagem missionária acaba assim, ó. Terceira viagem missionária. Ele prega em Éfeso, numa região que tem aqui, e ele viaja então para Tiro. Tá vendo? Aqui já é Israel. Ele viaja para Tiro, vem para um lugar chamado Ptolemaida, depois Cesareia e depois vem para Jerusalém. Agora, gente, eu vou pegar esse mapa grande aqui, aliás, eu vou pegar esse pedacinho de terra aqui, ó, e vou transformar num mapa grande, tá bom? Aqui é Israel, ó. Tá? Aqui é o Mar Morto, aqui em cima é o Mar da Galileia, tá? Ó, aqui é Jerusalém. Agora vai ficar grande, vai ficar melhor de ver, tá bom? A gente vai transformar esse pedacinho aqui num mapa grande agora. Esse é o mapa. Esse é o mapa da Palestina na época de Jesus, ó. Mar da Galileia. Aquele pedacinho agora virou esse pedaço grande, ó. Então aqui tá, deixa eu identificar, ó, Tiro, Ptolemaida, tá vendo? Cesareia aqui. Aqui tá Jerusalém, gente, ó. Tá vendo? A prende e diz assim, o Ágabo, o profeta, olha, isso diz o Espírito Santo ao dono desse cinto, se for para Jerusalém, vai ser preso pelos judeus lá. E é uma expressão belíssima do apóstolo Paulo que ecoa aquilo que ele havia dito para os irmãos lá de em Efésios, em Atos 20, no verso 23, versos 22 e 23, ele diz lá, né, olha, eu não sei o que me aguarda, quando ele estava lá na Ásia Menor, né? Ele diz, olha, eu não sei o que me aguarda, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Isso está lá em Atos, no capítulo 20, no verso 23. Agora, no capítulo 21, já terminada a viagem, já ali em Cesareia, na região da Palestina, que os irmãos dizem para ele, não vai para Jerusalém, e ele diz assim no verso 13, ó, o que vocês fazem, rapazes? O que vocês fazem, pessoal? Chorando e quebrantando o meu coração, pois eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E aí continua a passagem dizendo como a gente não conseguiu persuadi-lo a mudar de ideia, ele partiu e foi. E assim ele vai para Jerusalém, ele prega em Jerusalém, ele vai para Jerusalém, os judeus o reconhecem na sinagoga, criam um escândalo, querem prendê-lo, então o comandante da guarda vem, um comandante da guarda vem prendê-lo, para proteger até, né? O comandante da guarda vem prendê-lo, está no capítulo 23, ele dirige palavras ao povo de Israel, falando a mesma coisa. Eu não estou falando nenhum absurdo, nem trazendo nenhuma heresia. O que eu estou trazendo é aquilo que já estava na nossa história, na história da gente, na história do nosso povo, que os profetas já disseram, que os salmos já disseram, que Moisés já disse sobre a salvação que viria. Eu anuncio Cristo por causa disso. E obviamente que quando você choca, as pessoas mais surdas ainda ficam, as pessoas se voltaram contra ele com violência e ele então, para ser protegido, ficou guardado numa fortaleza romana lá. Posteriormente, então, ele acaba sendo... Ele está em Jerusalém, isso tudo acontece em Jerusalém, onde ele fica preso, quiseram matá-lo por ali, estava preso, mas o Sinédrio arrumou um esquema para matá-lo, pedindo lá ao comandante romano, olha, libera ele para vir aqui dar depoimento para a gente, para que no depoimento ele pudesse ser preso, e aí, enfim, e morto. Eles estavam com ódio dele, né? A expressão é forte ao ponto de dizer, olha, faz com que esse homem pare de viver, esse homem não merece viver, né? E aí o comandante soube disso, um sobrinho de Paulo avisou, o comandante soube disso, ele acabou indo para Cesareia. Lá em Cesareia, então, como ele era cidadão judeu, mas também de nacionalidade romana, ele nasce em Tarso, e ele tem nacionalidade romana por nascimento. Ter nacionalidade romana era uma nobreza, era uma condição nobre também, alguns pagavam caro por isso. O próprio comandante a que me referi, que o prendeu, chamado Cláudio Lísias, tinha dito para ele, você é cidadão romano? Como assim? Eu paguei uma grana para ganhar esse título. Ele falou, pois é, mas eu tenho por nascimento, né? E aí, por ele ser cidadão romano, ele pôde fazer ali o apelo
para ser julgado não ali pelo governador daquela região, mas para ser julgado lá em Roma pelo imperador, por César, né? E ele falou assim: eu apelo a César. Essa é a expressão que a gente encontra lá no verso 11 do capítulo 25 de Atos, tá bom? Bom, e aí ele fica guardado ali por Festo. Ele fica guardado em Cesareia. Festo é um governador novo que sucede um outro governador chamado Félix. Na verdade foi o Félix que prendeu o Paulo. O Festo sucede, portanto herda isso, né? Herda o preso. E aí quando um rei chamado Agripa, é o chamado Agripa II, a gente vai ver muitos reis Agripa aí na Bíblia, né? Você vai ver o chamado Agripa, você vai ver muitos reis Herodes, né? Você vai ver o chamado o Herodes o Grande, que foi quando Jesus nasceu. Lembra aquele Herodes que os magos visitaram, né, em Mateus 2? Ora, por acaso o rei dos judeus nasceu por aqui e tal? E aí o Herodes fala: procurem saber onde ele está, depois venham me avisar onde que ele está, porque eu também quero ir adorá-lo. Era mentira do rei Herodes. Aquele era o chamado Herodes Grande, né? Depois a gente tem o outro Herodes, chamado Herodes Antipas, que é o Herodes que criou problema lá com a questão da Herodias, que mandou decapitar João Batista, lá em Mateus no capítulo 14. Esse é outro Herodes. E depois a gente tem o chamado Herodes Agripa I, que é aquele que aparece em Atos, que aparece morrendo em Atos 12. Ele mata Tiago, prende Pedro, mas depois ele solta Pedro, e enfim, Deus solta Pedro lá da prisão, e o Herodes Agripa I morre lá em Atos 12. Esse então é o Herodes Agripa II. Ele é rei daquela região. Na verdade, os reis ali eram romanos também, né? Era uma maneira deles... tudo é império, né, gente? Tudo é império romano. Portanto, ele está naquela região da Judéia, mas ele é um representante de Roma. Então, ele quer ficar bem com os judeus, para não ter ali problemas de subversões, e quer ficar bem também com o chefe lá, com o imperador romano. Esse rei Agripa chega em Cesareia, talvez até para saudar Festo, porque Festo era um novo governador naquela região. E Festo então apresenta o preso. Olha, temos um preso aí que estou com um problema, rapaz. O Félix me deu essa herança e deixou o governo aqui, tá com esse cara preso há 2 anos aí. E deixa eu ouvir o que ele tem a dizer. Então é esse discurso que a gente encontrou Paulo falando aqui, né, para o rei Agripa em Atos no capítulo 26. Naquela linha de sempre, tá, gente? Façam comentários à vontade, critiquem, não tem problema, de todo coração. Por favor, não discordem um do outro, assim, amigo contra amigo meu, enfim. Saibamos nos dirigir uns aos outros com palavras doces, amorosas, e expondo a nossa opinião sem problema. Não concordo, Ricardo, discordo disso, você está esquecendo de olhar isso, tem também esse fato, não tem problema, tá bom? E a gente vai crescendo junto, assim, na graça de Deus. É arriscado dizer, né? Fiquem à vontade para ter seu comentário, sobretudo no momento de que todo mundo briga em rede social, mas graças a Deus nunca tive esse problema, nem nas minhas redes sociais, podem ver isso aí, e nem nesses estudos que a gente tem feito assim, e dado essa liberdade também para todo mundo fazer seu comentário, tecer sua opinião, enfim, tá bom? Então, fiquem à vontade. Eu queria destacar dessa passagem que a gente leu em Atos 26, alguns aspectos, né? E vou tentar fazer isso aí nos nossos próximos 15 minutos para a gente não se estender tanto como fizemos na última quinta-feira. A primeiro destaque que eu queria dar, bom, então tu compreendi tudo isso, ele está agora em Cesareia, vai ser ouvido pelo rei, mas vai ser ouvido mais pro forma. Ele está, na verdade, já apelou para César, ele está esperando o navio para ir para Roma, para ser julgado lá por Roma. Mas enquanto ele está ali em Cesareia, Cesareia é uma cidadezinha na costa do mar Mediterrâneo, ali naquela região da Palestina também. A gente mostrou, né? Ali mais ou menos 100 quilômetros a noroeste de Jerusalém, conforme a gente mostrou no mapa. E ele então, da palavra dele, olha, o rei diz: vai, se defende aí do que você quer dizer. Ele vai dizer: olha, a minha defesa é a seguinte, eu não tenho trazido escândalo, nem arruaça. O que eu tenho falado é daquela esperança que o nosso povo já conhece. O rei Agripa não era um judeu, era um romano, mas ele tinha herança judia também, sua avó ou bisavó era judia. E aí quando você vai perceber que o apóstolo Paulo fala assim: eu estou falando de coisas que o rei Agripa conhece bem,
Porque sim, porque ele era versado também naquilo. Veja, ele era um diplomata, né? O rei Agripa era alguém que estava assumindo uma administração numa determinada região e, portanto, conhecia a cultura do povo. Que o apóstolo Paulo está apelando é isso. Ô Agripa, se eu estivesse falando para egípcios, eu até entendo. Se eu estivesse falando para gregos, eu até entendo que não compreenderiam o que eu estou dizendo. Se eu estivesse falando para europeus, se eu estivesse falando para outras regiões, eu até entendo que você não compreenderia o que eu estou dizendo. Mas eu estou falando para o rei Agripa, que, embora não tenha aí linhagem judaica, assim, está diluída lá no sangue por causa da bisavó, ou seja, na verdade tenha tido uma criação romana, conhece a nossa história. O que eu estou falando, e aí os versos 6 e 7, por isso eu destaquei essa palavra quando a gente passou por aqui na nossa leitura. E agora eu estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais. Ou seja, por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita ao povo hebreu. É por isso que eu estou sendo julgado. Verso 7, a qual promessa essa, né? Que das nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejavam alcançar. É no tocante a essa esperança, rei, que eu estou sendo acusado pelos meus compatriotas. Por que se julga incrível que Deus ressuscite os mortos? A pregação dele é essa, né? Deus ressuscita os mortos. E por isso chama-nos para a ressurreição. Né? A ressurreição, mais uma vez, a gente precisa ressuscitar. Porque a gente está vivo porque respira, o pulmão enche, o coração pulsa, o sangue circula. Mas a morte a que ele se refere é a chamada morte espiritual. Por isso é que a gente mais uma vez traz aquela passagem de Efésios no capítulo 2. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e ele nos deu vida. Pela graça somos salvos. Portanto, é essa esperança. Por que se julga incrível que Deus ressuscite os mortos? E o outro destaque, então, mais uma vez, ele está dizendo eu estou sendo julgado por causa dessa esperança, da esperança que pode servir para você, da esperança que serve para mim. Ora, Jesus morreu por mim. Ora, Deus se mostra acessível. Ora, Deus se mostra acessível sem mediadores humanos. Um padre não é um mediador entre o homem e Deus, um pastor não é um mediador entre homens e Deus. Enfim, um líder do que você quiser, não é um mediador. O nosso único mediador entre nós e o nosso Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo justo. Na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 2, no verso 5, que a gente encontra essa expressão. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. Homem, ou seja, o Deus que se fez homem. A ênfase é essa, Jesus Cristo homem, porque se fez um de nós. Ele é o chamado segundo Adão. A partir dele é uma recriação. E a essa recriação é incluída também essa expressão da ressurreição. É dessa ressurreição que Jesus fala quando diz para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Ele não está dizendo para Nicodemos é necessário reencarnar. Ele está dizendo para Nicodemos é necessário ressuscitar. É necessário nascer de novo, nascer para Deus, né? Por isso é o que ele vai dizer. A partir do verso 10, então, a partir do verso 9, ele conta a sua conversão. A mesma conversão que a gente encontra lá em Atos 9, né? A narrativa da conversão dele lá em Atos 9, ele repete em Atos 22 e repete aqui também em Atos 26. Em Atos 26, então, ele fala do seu próprio exemplo. Eu era um perseguidor da igreja, eu era fariseu, e eu era zeloso naquilo, eu não era hipócrita. Eu era fariseu, eu era de um segmento religioso dentro do judaísmo, eu era de uma seita, né? Seita no sentido respeitoso ali da palavra, no sentido de segmento. Eu era de um segmento religioso ali muito zeloso, tão zeloso, que quando eu ouvi falar desse nome de Jesus, eu falei, eu tenho que exterminar com isso. Olha que ignorância, ok? Mas o que ele vai exaltar é isso, era o zelo, né? E por isso eu fui e anuí com prisões, com assassinatos, com mortes dos santos, dos cristãos.
Homens e mulheres que confessavam Jesus, por isso santos. Santo não é virtuoso, santo não é semideus, santo não é aquele que está do ladinho de Deus intercedendo por mim. Santo nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus, é todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador e Senhor. Por isso, só uma curiosidade, você vai ver em muitas epístolas, depois que acabar essa live você vê lá. Abre a epístola aos Coríntios, a primeira, a segunda, abre a epístola aos Romanos, abre a epístola aos Tessalonicenses, abre a epístola aos Gálatas, abre a epístola aos Colossenses, que você vai ver invariavelmente essa expressão. Eu, Paulo, escrevo aos santos que estão em Gálatas. Eu, Paulo, escrevo aos santos que estão em Corinto. Aos santos que estão em Corinto. E se a gente for tomar como santo o sujeito que é muito virtuoso, a epístola aos Coríntios é um contrassenso, né? Porque a epístola aos Coríntios é cheia de reprimenda e de apontamento de erros daqueles irmãos ali, chamando, obviamente, para correção. Mas o que ele vai dizer, então, voltando ao assunto, só para desmistificar essa palavra santos, tá? E esclarecer. Santo é todo aquele que crê em Jesus, não é porque é um sujeito virtuoso, mas é porque é um sujeito que foi, usando a expressão dele mesmo, né? Do próprio apóstolo Paulo, no verso 18, ó, quem são os santos? Na conclusão do verso 18, ó, do capítulo 26 que lemos. São aqueles que são santificados pela fé em Deus, né? Ele vai dizer... Eu persegui até que Deus se encontrou comigo no meio do caminho. Eu ouvi uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E uma expressão interessante que só se encontra na narrativa da sua conversão, só se encontra aqui. Não se encontra nas outras narrativas, né? Mas não é uma contradição, é pelo contrário, um enriquecimento, né? Ele vai dizer, é o verso 14, ele vai dizer, olha, Paulo, por que me persegues? E aí, quem é que está falando comigo? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele vai dizer, o próprio Senhor Jesus continua dizendo para ele, conforme o seu relato no verso 14, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Aguilhão era uma espécie de um espeto que ajudava a amansar boi brabo, e aquilo incomodava o boi. Portanto, é uma ferramenta nesse sentido, é uma expressão interessante lá que usa essa expressão. É um versículo lá na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 56, 1 Coríntios 15, 56, que vai dizer lá, esqueci, mas é mais ou menos assim, assim, não, é precisamente assim, o aguilhão da morte é o pecado, da ideia de ressurreição, concordando com aquilo que eu estava dizendo aí há 5 minutos atrás, não? O aguilhão da morte, o espeto da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. A lei do Antigo Testamento me serviu para me mostrar que eu sou pecador. Para isso que serviu a lei. A lei me serviu para me mostrar que eu não consigo cumpri-la, que nem amar eu consigo, gente. Nem amar como Deus quer que eu ame, eu consigo. A gente fica satisfeito de ver ali, né? Minha mãe está contribuindo aí. Santos são isso, separados por Deus, né? Separados de uma condição antiga em que viviam para uma nova condição. Portanto, a lei é isso, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, ou seja, a lei me mostra que o pecado tem força em mim, né? Enfim, e aí essa expressão que a gente encontra aqui no verso 14, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões, ou seja, para de resistir a essa chamada que já tenho feito no teu coração, né? Para dar essa ideia também de que esse momento do encontro com Cristo não foi o único momento em que o próprio Deus tinha incomodado o seu coração para se voltar para Cristo, para crer em Jesus, né? E aí ele vai dizer, olha, então Deus me chamou, resumindo, ele vai dizer isso, mas aí o Espírito me disse, levanta-te e vai, porque eu vou te constituir testemunha minha diante das pessoas. E o verso 18 vai dizer, testemunha em que sentido? 18 do capítulo 26 de Atos. Atos 26, 18. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade, do poderio de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles uma coisa que só existe na fé cristã, chamada perdão de pecados. Né? Não existe em nenhuma religião uma coisa chamada perdão de pecados. Né? Em toda religião você tem que pagar pelos seus pecados. Ou você tem que evoluir, ou você tem que fazer caridade, ou você tem que, enfim, se chicotear, a depender da cultura, a depender da religião.
quem pagou por nós só na fé cristã? Jesus pagou por nós, para que por meio do seu pagamento, da sua morte, do seu sangue derramado, nós pudéssemos ter acesso a Deus, reconhecendo que me é impossível evoluir. Não significa dizer que as obras não tenham valor na fé cristã, elas têm valor na fé cristã, a própria passagem que lemos vai mostrar isso, mas as obras não são condição para a salvação, é exatamente o contrário. As obras são consequência da salvação. Aquele que é salvo se volta para as boas obras, se volta para agradar a Deus, se volta para se compadecer do necessitado, se volta para ter... A grande questão, gente, é que a palavra santificação pode ser compreendida como também como humanização. Santificar-se é humanizar-se. Então, ao dizer que Deus nos santifica, dá para a gente entender, Deus nos humaniza, porque não somos seres humanos, somos seres desumanos. Sei que as ciências humanas vão nos chamar assim, de seres humanos, mas segundo a palavra de Deus, fomos criados à sua imagem e semelhança, mas já não somos mais a sua imagem e semelhança, não pelo menos naquela plenitude do sentido original em que fomos criados. Em Cristo somos recriados à imagem de Deus. Em Cristo somos ressuscitados na imagem de Deus. Serginho, meu amigo, bem-vindo, cara. Bom te ver aí. Fica com a gente um pouquinho aí, o tempo que você puder. E a minha mãe contribuindo aí também. É isso aí. A obra é consequência da salvação. Mas é uma consequência mesmo, que a gente tem que levá-la a sério, né? Também não adianta achar que é uma consequência que a gente faz se quiser. Na obra é consequência. Tiago vai dizer na sua epístola, né? Ora, o que adianta eu dizer que tenho fé se não me compadeço do necessitado? Essa fé pode salvar? Quer dizer, a consequência da fé é olhar para o necessitado e falar, cara, toma um pouco do que eu tenho aí, né? Que o teu sofrimento seja aliviado, que a minha vida sirva para aliviar o teu sofrimento também, de alguma maneira, né? E aí ele vai dizer, ora, a gente parou aqui, né? Verso 18, para lhes abrir os olhos e converter das trevas para a luz da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles o perdão, a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ao apelo do Paulo ao rei Agripa. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, olha aqui, ó, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. A ideia da obra, né? A ideia da obra, a ideia do valor das obras na fé cristã. As obras são preciosas na fé cristã. Elas não são, é a causa da salvação. Elas são a consequência da salvação, né? E aí o verso 22, então, ele vai dizer, eu não fiz outra coisa, e portanto, voltando à questão, eu estou trazendo a esperança que foi anunciada ao nosso povo já no passado. O que eu estou falando, o que eu estou fazendo ao falar de Jesus, é tão somente continuar ecoando aquilo que os profetas e que Moisés já falou, né? Verso 22, mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e o que Moisés já disseram haver de acontecer, que é que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Essa é a grande mensagem, né? A gente vai continuar aqui falando de algumas curiosidades interessantes, mas essa é a grande mensagem. Na continuação, eu acho muito interessante essa colocação do Festo, né, do governador. No verso 24, Festo interrompe aquele discurso que Paulo está fazendo e diz, rapaz, você está louco? Paulo era muito culto, né, um homem muito versado em filosofia, versado na cultura judaica, versado nas ciências humanas, sociais da sua época. E aí o Festo vai dizer assim, rapaz, as muitas letras te fazem delirar, ou seja, a tua muita cultura te enlouqueceu. Porque, e aí os comentaristas vão dizer, muito provável, a gente lê e a leitura às vezes não traz
a emoção da coisa, né? Muito provavelmente Paulo estava... Se ele só diz isso, né, é uma coisa, mas ele estava falando efusivamente, apaixonadamente, como convém que façamos ao falar daquilo que é o que nos deslumbra, que é o Evangelho, que é a graça de Deus, que é a bênção de Deus, que é o poder de Deus sobre nós. Por isso, então, essa expressão Festo vai dizer: rapaz, você enlouqueceu, cara. Há muita cultura, muita leitura, muitas letras te fazem delirar. E aí ele vai dizer: não, eu não estou louco. Pelo contrário, as minhas palavras são de verdade e de bom senso. E apela para o coração do rei Agripa, que embora não fosse judeu, pelo menos criado na cultura judaica, como a gente já adiantou, era um romano, mas que conhecia a cultura judaica, até porque foi para lá governar uma região na Palestina, né? Era um diplomata nesse sentido, do Império Romano. E aí ele vai dizer, tudo que eu estou falando aqui é do conhecimento do rei Agripa, ou seja, os profetas anunciaram a vinda do Cristo, Moisés anunciou a vinda do Cristo, os salmos cantaram o Cristo, aquilo que os salmos cantam aponta para Jesus. Salmo 22, por exemplo, lê lá depois você, é uma das maiores revelações de Jesus, até sobre o rasgar das roupas e a divisão da túnica de Jesus, o lançar sorte sobre a sua túnica. Enfim, e não só esse, mas muitos outros salmos são exatamente menções diretas e explícitas a Cristo, como os livros proféticos, como muitos dos profetas no Antigo Testamento, como o próprio chamado Pentateuco lá, que é, né, os primeiros 5 livros da Bíblia. Quais são? Diz aí. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, né? Esses 5 primeiros livros são chamados de Pentateuco e são atribuídos, a sua escrita é atribuída a Moisés. Por isso, quando se diz Moisés falou de Jesus, ele está falando isso, os livros, a lei, o início de tudo já apontava para Jesus. E aí o verso 27 é o rei Agripa dizendo assim, verso 28, então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a fazer cristão. E o apóstolo Paulo no verso 29 diz aquilo que óbvio, que é o desejo, né, do coração de todo aquele que nasceu de novo, né, que outras pessoas conheçam a Cristo, que outras pessoas se rendam a Cristo, que outras pessoas se voltem para Cristo. Então o apóstolo vai falar lá para o rei Agripa: olha, respondeu Paulo, né? Assim Deus permitisse, por pouco ou por muito, tanto faz, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem discípulos de Cristo, né? Na verdade ele vai dizer, todos se tornassem tais qual eu sou, menos com as cadeias que eu estou, claro, né? Ele estava preso, quem dera todos se tornassem, o desejo do coração desse homem porque isso é bondade também, né? A maior bondade é essa, é poder levar o Evangelho a alguém e poder ver alguém se encontrando com Deus no Evangelho, sendo resolvido pelo Evangelho, sendo tratado por Cristo no seu Evangelho, na sua salvação, na sua graça, no seu favor, no favor de Deus, no favor imerecido. A continuação do capítulo então vai dizer, Agripa olha para Festo e diz: olha, sinceramente, eu não estou vendo nenhum motivo nesse homem para a gente prender, muito menos para matar, conforme muitos queriam que acontecesse, né? E aí ele vai dizer assim, mas já que ele apelou para César, né, Oi, Aline, legal, bom saber do seu retorno. Que bom, Deus te abençoe. Mas aí a conclusão da pregação do apóstolo faz com que o rei Agripa diga: olha, ô Festo, eu não vejo nele nenhum motivo para a gente prender esse cara, nem para matar, muito menos. Mas como ele apelou para César, ou seja, o processo jurídico dele, né, conta com um apelo para César, ele vai ter que ir para César. Na semana que vem, então, a gente vai ver a última pregação de Paulo, já lá tendo sido julgado e condenado, ele vai para a prisão, que é o capítulo 28. Mas passa pelo naufrágio no capítulo 27, sensacional, uma coisa riquíssima também. Uma vez na ilha de Malta, já no capítulo 28,
enfim, muitas coisas ricas aí, só de curiosidade, ele vai acender naufragou, sobreviveu ao naufrágio, vai alimentar um fogo, colocando um graveto, uma serpente morde a mão dele, aí os bárbaros daquela região, da ilha de Malta, vão dizer, esse sujeito é um amaldiçoado mesmo. Pô, se o sujeito se livrou de um naufrágio, sobreviveu a um naufrágio, agora vai morrer porque foi mordido por uma víbora. Aí viram que ele não morreu, né, em Atos 28, e aí no verso 6 de Atos 28, esperavam que ele viesse a inchar ou a cair. Atos 6 do capítulo 28. Atos 28, verso 6. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, mudando de ideia, diziam, ele é um Deus. Essa necessidade do ser humano achar que outro ser humano é Deus, né? Ou semideus, ou super-herói, né? Quando Deus há só um, mediador é só um, digno de louvor, de honra, de glória, há só um, que é Deus, o Criador, o Salvador, aquele que fez a obra por mim, por você, aquele que habita não só os céus, mas que derrama no seu coração, no coração de todo aquele que nele crê, do seu espírito. Mas olha, mais uma vez o sujeito é chamado de Deus. Lembra que ele foi chamado de Deus lá em Listra? Lembra? Ele e Barnabé, Mercúrio e Júpiter eram deuses. Eles não somos deuses. Somos vermezinhos de Jacó. Somos poeira cósmica. Não olha para nós, olha para o Cristo, para esse que te salva, para esse que te chama. É Cristo. Porque Cristo só tem duas maneiras de olhar para ele. Ou ele é um soberbo, um errante soberbo que diz, venham a mim, porque eu vos aliviarei, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só tem duas maneiras de olhar para isso, gente. Para e pensa. Ou ele é um louco, bem intencionado, mas um desvairado daquele que diz, eu sou um ovo frito. Ou ele é um soberbo, malvado, querendo buscar a atenção dos outros. Ou ele é Deus presente, dado para nós. Só ele pode dizer, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Veja, ele não diz, vai a Paulo, vai ao Pedro, venham a mim. Só ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade. São afirmações fortes demais para dizer que ele é só um sujeito muito bom, muito ético. São falas atribuídas a Deus. Então, ou ele é um louco, bem intencionado, mas louco, ou um herege, ou Deus presente. Mas as pessoas têm essa tendência, né, a olhar para os seus pregadores. Pedro vai viver essa situação de ter sido chamado de Deus. Paulo vai viver essa situação mais do que uma vez, de ser chamado de Deus, de ser alguém digno de ser adorado ali. E não é essa. E que dificuldade ele tem, para demover as pessoas daquela ideia, levando-as ao conhecimento de Jesus. Bom, gente, a gente fica por aqui, tá bom? Conseguimos encerrar um pouquinho antes